Diferentes formas geométricas em cores fortes se movem, cortadas por linha branca, se transformam em ondas. Programa especial em branco, no fundo vinho, acima e abaixo do nome, Ondas Coloridas. Olá, está no ar o programa especial. As atividades esportivas trazem inúmeros benefícios e qualidade de vida para as pessoas com deficiência. Hoje, vamos falar de iniciativas que contribuem para o futuro do esporte paralímpico. Eu sou Juliana Oliveira, apresentadora e cadeirante. Fique com a gente. No programa de hoje, o jovem tenista João Lucas Takaki conversa com a gente sobre o tênis em cadeira de rodas. E Fernanda Honorato visita o Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. O jovem tenista João Lucas Takaki fala sobre o amor pelo esporte e o desejo de participar de uma Paralimpíada. A mãe dele, Adriana Dutra, é fundadora da ONG Atitude Paradesportiva. A ONG promove a inclusão de pessoas com deficiência física no esporte. Quadra aberta. Sentado em uma cadeira de rodas, João Lucas, com a mão direita, movimenta uma raquete de tênis no ar. Sou Adriana Dutra, sou gestora do tênis em cadeira de rodas da ONG Atitude Paradesportiva. Sou mãe do João Lucas, ele tem 14 anos e joga tênis em cadeira de rodas. O João Lucas nasceu com câncer na medula. Ele fez uma cirurgia com 24 horas de vida. Então, a nossa luta inicial foi para curar realmente do câncer, que era uma coisa muito séria, né? Então, quando ele foi para a cadeira de rodas, que a gente ficou sabendo que teria essa possibilidade dele não poder se locomover, né? Foi uma coisa mais suave, assim. Eu acho que a luta tinha sido tão grande para vencer o câncer que o resto para ele ficou mais fácil. Desde muito cedo eu coloquei ele no esporte, com 9 meses ele já começou a nadar e com 1 ano e meio ele foi para a escola. Foi super bem aceito na escola, ele teve a adaptação com os colegas, foi super interessante, assim, eu acho que para ambas as partes, né? A convivência também escolar com uma pessoa na cadeira de rodas é uma oportunidade para as crianças estarem conhecendo, estarem vivenciando essa outra realidade, né? E daí, quando ele estava com uns 8, 9 anos, ele teve a oportunidade de fazer uma participação numa novela e ele iniciou essa parte da carreira artística. E em 2010 eu resolvi montar a ONG. Eu via que assim, tinha super poucas opções da prática de esportes na cidade de São Paulo e muita procura. Então eu via, assim, muitas mães vinham me procurar e a gente não tinha opção para indicar um lugar onde eles pudessem treinar. E daí eu montei a Atitude com uma proposta de escolinha de esportes para as crianças estarem podendo vivenciar várias modalidades. Em 2012, iniciei o tênis. Daí dentro do tênis temos o alto rendimento com 15 atletas que já correm o circuito do tênis em cadeira de rodas, que é todo com ranking para a Federação Internacional de Tênis. O nosso objetivo com os atletas do alto rendimento é fazer com que eles consigam participar do máximo de números de torneios da ITF. No tênis, o ranking é o diferencial para você ser convocado em alguns torneios, né? Então, quanto mais torneios você participar, melhor você tem, mais chance de subir no ranking você tem e com isso ser convocado para Paralimpíadas, Campeonato Mundial e outros torneios que tem. Então, é a parte mais profissional do projeto. E fora esses atletas, nós temos outros 15 que treinam aos sábados, que já é uma proposta mais social, de iniciação. Então temos atletas que têm foco em seguir a carreira no esporte e outros que não. Na quadra, homens em cadeiras de rodas jogam tênis. De um lado, 2 homens e do outro, João e um homem. No final de 2016, o João foi campeão da Paralimpíadas Escolar e com isso ele foi convocado para fazer parte da seleção brasileira júnior. Meu nome é João Lucas Takaki, tenho 14 anos e jogo tênis em cadeira de rodas. Eu como já nasci na cadeirante, então acho que é mais fácil, né? Na escola eu estudo desde pequeno com a mesma turma, então a aceitação é super tranquila, não tive nenhum problema nunca. A acessibilidade no meu colégio é super boa.
não tenho problema, vou para todos os lugares. Agora, o problema maior é andar na rua, né? Andar na rua é complicado, andar de cadeira na rua. Eu faço esporte desde pequeno, fiz natação, basquete, tiro com arco, fiz já várias coisas, né? Então, desde pequeno eu praticava esporte, mas no tênis eu meio que me enxerguei. Eu achei que no tênis é um esporte que eu decidi levar pra vida. Todos os esportes eu fazia, mas que eu gostava mesmo. Agora, o tênis eu me enxergo com uma carreira, tudo. Tênis é uma coisa que eu quero pra minha vida. Eu treino das 4 às 5 fisioterapia, depois eu tenho das 5 às 6 tenho treino físico, movimentação de cadeira e tudo mais, e depois das 6 às 10 eu tenho treino com bola, de tênis mesmo, bate-bola, situação de jogo e tudo mais. Ao lado de um outro atleta, João bate com a raquete na bola. Eu me enxergo sendo mais novo, mas eu acho que é uma boa oportunidade, né? Porque é uma bola mais pesada dos adultos normalmente, é um ritmo diferente de jogo e é importante ter isso também para o meu próprio jogo contra a minha categoria mesmo. Tem a categoria por idade, né? O júnior e adulto, que é o júnior até os 18 anos, e tem 2 categorias, quad, que é deficiência em 3 membros, e a outra que é deficiência em 1 membro motor. Então, eu faço parte dessa de deficiência em 1 membro. Eu tenho um sonho mesmo de participar de uma Paralimpíada. Não sei se 2024 dá, mas 2028, 32 é um sonho que eu tenho. Então eu acho que eu tô num caminho certo de treino. Tô num caminho de que tô começando a participar de torneio, criar experiência. Então eu acho que eu tô num caminho certo para uma Paralimpíada. Para mim o esporte eu enxergo dando um futuro para mim, né? Dando uma profissão, me dá disciplina, me dá foco, me dá um rumo. Então eu acho que o esporte para mim, sem o esporte eu não sei o que seria de mim. João toca cadeira e joga. Eu tenho amigos também que bate bola comigo, quando dá, sempre quando eles saem do treino aqui no clube. Então é um esporte super inclusivo, que eu bato bola desde com uma pessoa que anda até com uma pessoa cadeirante, ou mesmo uma pessoa que anda consegue sentar na cadeira e bater uma bola comigo, entendeu? Eu diria que para as pessoas que têm uma deficiência mesmo, que não saem de casa, eu diria para elas tentarem um esporte. Não precisa ser o tênis, não precisa ser o esporte que ela mais se adequar, porque eu acho que é uma forma de tirar ela mesmo desse mundo dela, de dentro de casa, e de mostrar para ela que dá para continuar uma vida normal sendo cadeirante, tendo qualquer outra deficiência. Na minha opinião, o esporte é uma excelente ferramenta de inclusão. As pessoas com deficiência, ela é vista assim em outros ambientes, muitas vezes você pode ter dó da pessoa, né? Agora, quando você vê um atleta, as coisas mudam. Então, as pessoas veem com admiração, veem a superação na desenvoltura deles praticando o esporte. Então, isso muda muito esse paradigma da pessoa com deficiência. E para os atletas, a parte de saúde, autoestima deles, as coisas para o dia a dia, a desenvoltura deles no dia a dia, para estar se locomovendo na cidade, tudo isso fica muito favorecido quando você é um atleta. Na quadra, em dupla, os atletas jogam. O esporte, ele faz com que as pessoas, de uma maneira geral, elas tenham contato com outras pessoas iguais. Então, assim, tem uma troca de experiência, uma socialização, uma troca de exemplos que eles têm nesse convívio que é muito saudável. Então, às vezes, chega uma criança que não tem contato com outras pessoas cadeirantes, chega para o projeto e começa a vivenciar com essas outras crianças e vê que elas vão para a escola, que elas estão super bem, que elas são felizes e bem resolvidas com a situação delas, e isso transforma a vida das outras também. Então, esse instrumento de socialização, para a recuperação da autoestima e mesmo para as famílias, para as mães, verem que é possível sim você ser muito feliz e realizado, cada um com as suas dificuldades, mas todos conseguem os mesmos objetivos, né? Então, para mim é super gratificante. Meu nome é William, eu tenho 27 anos, eu jogo tênis e cadeira de rodas, eu sofri um acidente em 2014. Desde então eu procurei o esporte e foi o tênis e cadeira de rodas que eu me adaptei melhor. Logo no início eu procurei o esporte por acreditar que não era uma opção, era uma obrigação em relação a manter o meu físico, tanto porque eu precisava fazer exercício. Então no começo era mais uma questão física
E depois eu fui vendo que poderia jogar campeonatos, disputar campeonatos e na parte mais do alto rendimento, que foi aí que eu entrei pro time do alto rendimento. Então depois que eu comecei a praticar tênis, eu melhorei muito fisicamente e mentalmente também. Eu conheci novas pessoas com outras deficiências, tive um convívio maior com essas pessoas, porque eu fiz antes reabilitação num grande centro, mas a gente acaba não tendo tanto contato quando a gente não fica internado. A gente mais tem um contato com um fisioterapeuta profissional, e quando eu treinei o tênis que a gente tem mais convivência com outras pessoas com deficiência. Isso ajuda bastante a pessoa a melhorar psicologicamente e fisicamente também, né? Eu conheci o João aqui no clube mesmo, nos treinos. A gente sempre teve boa amizade, sempre foi um garoto muito ligado, muito agitado e no sentido bom de sempre ser aquela energia, né, tudo. Então, desde sempre tive uma boa convivência e acredito muito que ele tenha potencial para crescer bastante, porque desde o começo ele já treina há bastante tempo, desde pequeno, né, tem facilidade e acho que tem um bom futuro aí à frente a chegar numa Paralimpíada. Bom, meu nome é José Roberto Santos da Silva, eu sou atleta do clube aqui já tem uns 5 meses e tive uma lesão aí já tem uns 17 anos. E vim conhecer o esporte adaptado depois da deficiência, né? E aí fui apresentado a alguns clubes, algumas instituições e foi daí que eu conheci o esporte, né? Aí no início fiz um pouquinho de natação, aí de lá da natação já conheci um pessoal do basquete e fui caminhando assim. Então, no tênis eu entrei recente, né? E tô gostando bastante. Então, as regras do tênis, né, convencional e do tênis em cadeira de rodas são praticamente as mesmas, né? A diferença é que no tênis em cadeira de roda a gente pode deixar a bola dar 2 kicks, né? E no tênis convencional não, dê um kick e você já pega. Na quadra de simples, né? São as mesmas regras, né? Só vale dentro das linhas de dentro da quadra. E na dupla, né? A gente usa as 2 linhas de fora. O saque é o mesmo, você tem que sacar dentro da linha pedida, né? João se movimenta na quadra e bate com a raquete na bola. Comecei a ter um contato maior com o João Lucas aqui no clube, né? Quando eu cheguei aqui a primeira vez, né, foi ele e a mãe dele que me recepcionaram aqui, me receberam muito bem. E na quadra, como ele tem mais tempo de jogo, como ele tem mais tempo no tênis, ele ajuda bastante, né? Então, você tá numa bola meio, né, difícil, ele... Zé, posiciona melhor a cadeira, bate forte. Então, ele sempre tá do seu lado, ele tá sempre te orientando, né, na melhor forma que você pode jogar. E outra, a gente vê que ele é um garoto que tem futuro, né? Ele é novo, então o caminho dele tá só começando, né? A gente torce muito por ele aí nos campeonatos, ele tem ido bem. Então, quando ele vence uma partida, a gente vê que realmente... E vai se destacar bastante. João joga tênis ao lado de um jogador amputado das pernas. Se você quiser entrar em contato comigo, com a Atitude Paradesportiva, conhecer um pouco mais do nosso projeto, nós temos o Facebook, que é Atitude Paradesportiva, e o site www.atitudeparadesportiva.org. Com a raquete, João bate forte na bola. Depois do intervalo, vamos acompanhar uma visita de Fernanda Honorato ao Centro de Treinamento Paralímpico. Até já! Fernanda Honorato foi a São Paulo acompanhar os treinos no Centro de Treinamento Paralímpico. Ela conversou com técnicos, atletas e com o coordenador de alta performance da instituição. Olá pessoal, eu sou a Fernanda Honorato, repórter do programa especial e tem a Síndrome de Down. E hoje estou aqui em São Paulo para mostrar para vocês o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. Esse lugar maravilhoso que os nossos atletas vêm para treinar aqui. Bora comigo? Piscina olímpica coberta, dividida em 8 raias. Vou conversar com o Ciro Winkler, que é coordenador
o CT Paralímpico Brasileiro. Me conta um pouquinho como está funcionando esse espaço depois da Paralimpíada do Rio. Depois da visita de vocês aqui, antes dos Jogos do Rio, depois da nossa participação nos Jogos, nós começamos a implementar uma série de programas e ações aqui. Eventos, nós já alcançamos em 2017 80 eventos, competições das mais diferentes modalidades. Nós atendemos diariamente 250 atletas. Nós já tivemos gente passando aqui no CT, competindo, visitando, mais de 13 mil pessoas. Isso aí é muito importante, mas é só uma pequena parte, é só a ponta do iceberg, porque aqui a gente já começou os programas de clube, já temos os programas de escolinhas de esporte, já estamos começando o programa de avaliação dos atletas aqui dentro. Então, todo esse universo está permitindo já a gente traçar nossa perspectiva para Tóquio. Então, muitos dos atletas que vão estar ganhando medalha em Tóquio já estão treinando aqui. Nós já estamos tendo uma semana típica nossa, tem 3 seleções brasileiras treinando, daí nós temos ainda as seleções convidadas, nós temos goalball já vindo treinar aqui, se preparando para os Jogos Pan-Americanos da modalidade, o judô. Então, o nosso cenário está muito favorável para o Brasil continuar a crescer e as pessoas começarem cada vez mais a praticar esporte e chegar no alto rendimento. Qual é a importância de ter um centro como esse, como o legado paralímpico? Olha, Fernanda, talvez aqui seja o principal legado dos Jogos do Rio 2016. É óbvio que a gente tem o legado da população, do conhecimento, mas o principal legado físico é aqui. Hoje nós temos 16 modalidades treinando aqui periodicamente, então nós temos pessoas conhecendo. O principal ponto do centro de treinamento é o encantamento dos atletas. E isso é fundamental para a gente ter mais prática, as pessoas virem com vontade, mas também tem a parte sistemática, porque aqui nós temos a avaliação dos atletas, o controle dos atletas, o suporte para os atletas, e isso vai permitir cada vez mais com que os nossos atletas cheguem melhores nos Jogos de Tóquio, Paris, Los Angeles. Tóquio é só o primeiro passo de uma grande jornada que vai começar aqui no centro de treinamento. Que outros projetos que vocês pretendem ter aqui no Centro Paralímpico? No centro de treinamento, a gente acaba tendo ideias que vão se polarizar por todo o Brasil. Mas nós já estamos começando um programa militar, já estamos nos aproximando das redes de saúde para ter aqui no centro um grande sistema de desenvolvimento. Nós estamos com uma série de ideias. O centro talvez seja o ponto principal de encontro de inúmeros projetos do CPB, que vão desde a formação de professores até o treinamento dos atletas de maneira final. O que hoje o Centro Paralímpico representa hoje na vida da pessoa com deficiência? Hoje o Centro de Treinamento Paralímpico é a casa da pessoa com deficiência quando ela quer praticar esporte. Tá bom, muito obrigado por seu carinho, por essa oportunidade. Obrigado a vocês. E para mais informações sobre o centro, sobre o espaço, o site do CPB, www.cpb.org.br, e as nossas mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram, todas elas sempre estão passando informações das atividades aqui do centro. Piscina olímpica com 50 metros de comprimento e 25 de largura. Vou conversar com o Gabriel Cristiano, que é atleta de natação, assim como eu também sou. Eu vou conversar um pouquinho com ele sobre a trajetória da vida dele. Me conta um pouquinho sobre a sua história. Com 9 anos de idade, eu sofri um acidente de trem e tive o braço esquerdo amputado. E no ano de 2011, eu conheci a natação, meu primeiro contato. E em 2013, eu conheci as competições e daí eu fui embora. Gabriel, me diz como é que é a sua rotina de treinos aqui. A minha rotina de treinamento eu treino de segunda a sábado, 3 vezes na semana a gente dobra. São quantos estilos que você nada por aqui? Atualmente eu nado 3 estilos, o 50 metros livre, que é a minha principal prova, que foi a prova que inclusive me levou para os Jogos Paralímpicos do Rio, 100 metros livre e os 100 metros borboleta. Me conta as suas principais conquistas até agora. Foi o campeonato Pan-Americano de Jovens, em 2013, em Buenos Aires, onde eu obtive 3 medalhas, sendo 2 de ouro e 1 de bronze. E o Campeonato Brasileiro, acho que o recorde brasileiro que eu quebrei o meu próprio recorde brasileiro e o das Américas, na prova dos 50 metros livre.
Tá bom, muito obrigada pela sua paciência, pelo seu carinho, obrigado por tudo. Eu que agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe vocês. Um homem caminha na beira da piscina com um cronômetro em cada mão. Meu nome é Felipe Santos Silva, eu sou técnico da Seleção Brasileira Paralímpica de Natação e trabalho aqui no Centro de Referência com os atletas da seleção. Como nós somos técnico da Seleção Brasileira Permanente, então são alguns atletas que hoje são destaque no cenário internacional, né? E treinam aqui com a gente diariamente sobre o nosso comando aqui, né? Eles defendem os clubes deles, mas eles no dia a dia estão aqui com a gente fazendo o nosso treinamento. A estrutura que a gente tem aqui hoje é uma das melhores do mundo, com certeza. A gente tem a melhor piscina do mundo, a gente tem toda a estrutura que a gente precisa para ter o resultado que a gente quer. E hoje, não só os atletas do centro de referência, os atletas da seleção usam aqui, como outros clubes também usam. Isso é uma coisa muito legal, um legado que deixaram dos Jogos pós-Rio, né? Então, todo clube que tem atleta paralímpico, ele pode estar utilizando toda essa estrutura sem custo nenhum. Você tendo uma estrutura dessa, você tendo um acompanhamento que a gente tem hoje aqui, um aporte que a gente tem hoje aqui, com certeza a gente consegue detectar um atleta de potencial um pouco antes, não esperar ele, digamos assim, passar um pouco, né? A gente consegue pegar ele um pouco antes, amadurecer ele um pouco mais, dar esse suporte o quanto antes, né? Então, o futuro é excelente para a gente. Em uma quadra de basquete, atletas em cadeiras de rodas se movimentam em direção à bola. Vou conversar com o Cilinho, que é técnico de basquete de cadeira de rodas. Enquanto os treinamentos que andam por aqui. Legal, eu sou técnico de basquetebol em cadeira de rodas da equipe Magic Hands, é uma equipe que está localizada aqui na cidade de São Paulo e nós treinamos diariamente aqui no Centro Paralímpico. São jovens que têm deficiências físicas, eles se dedicam boa parte da sua formação, do seu dia a dia no treinamento, alguns deles também estudam, porque isso é uma questão muito importante, e alguns atletas também representam a seleção brasileira de basquetebol em cadeira de rodas nas Paralimpíadas, em campeonatos mundiais e Copa América. O que o senhor diria para outros profissionais que têm a mesma área, a sua aflição? Legal, é muito importante que um técnico de basquetebol em cadeira de rodas conheça a modalidade, a parte técnica, todos os fundamentos que exigem para a sua prática, né? E que também tenha um conhecimento do impacto que a deficiência tem na execução dessas habilidades. A gente precisa ter um profissional que ao longo da sua experiência, ao longo das suas atividades, eles consigam ter essa experiência técnica e também as questões relacionadas à deficiência. Eu sou o Rodrigo Arão, eu pratico basquetebol em cadeira de rodas. Eu comecei, foi num centro de reabilitação, que eu sofri um acidente, né? Nesse centro treinavam 2 atletas que eles iam para as Olimpíadas da Grécia. Aí eu assistindo eles, eu falei, quero isso para minha vida, né? Aí eu comecei a praticar o basquete. Aí de lá nunca mais parei. O esporte, ele me integrou à sociedade, me trouxe autoconfiança, aumentou a autoestima. O esporte, para mim, deu uma guinada maravilhosa na minha vida. Eu indico a outras pessoas que procurem o esporte. Eu acho que tem diversas modalidades, eu acho que uma ia se encaixar, não é? Eu acho que hoje em dia tem bastante esporte, eu acho que para todo mundo. E a qualidade de vida vai melhorar 100%. 2 times em quadra, um atleta lança a bola. A bola bate no aro da cesta. Qual é a importância desse espaço para os treinamentos? É um espaço altamente desenvolvido tecnologicamente em termos de instalações esportivas. O piso aqui é muito adequado, nós temos tabelas apropriadas, placares eletrônicos. Isso faz com que o desempenho dos atletas seja de uma forma diferenciada. Nós somos uma instituição, como a maioria no Brasil não tem uma sede própria, e poder contar com uma instalação como essa faz com que o trabalho da gente seja um diferencial no desenvolvimento técnico e tático desses atletas que almejam sempre o seu melhor rendimento para poder defender a seleção brasileira também. Tá bom, muito obrigada pela sua compreensão e pela oportunidade. Obrigado a você pelo trabalho, e é sempre bom ter pessoas com deficiências envolvidas em todas as áreas, inclusive da comunicação. Isso é verdade.
Então valeu, gente. Até a próxima reportagem. Um atleta joga a bola, outro pega e faz a cesta. O programa de hoje fica por aqui, mas a gente continua nas redes sociais. Mande uma mensagem contando qual esporte você mais gosta. Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Siga a gente. Você também pode acessar o nosso site, programaespecial.com.br. Um grande beijo e até a semana que vem. Tchau!